tarde. Muito bom estar aqui de novo com vocês nesse nosso encontro todos os domingos. Muito obrigada. Estou vendo aí pessoas que estão comigo todos os domingos. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Aliás, nós começamos na semana passada. Eu sou Clara Umanen, se você não me conhece, se você está no YouTube, aproveita e se inscreve no nosso canal. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que tem alguém que precisa saber das informações que a gente vai passar aqui hoje. Bom, nós estamos no mês inteirinho falando sobre o intestino, né? Na semana passada, nós falamos da síndrome do intestino irritável e essa semana nós vamos dar uma continuidade, mas falando especificamente sobre a esclerose. Esse assunto é tão grande que eu vou tentar dar uma sintetizada, corrida com o assunto, porque mesmo fazendo em 4 lives ou 5, eu não sei quantas a gente vai fazer, na próxima semana a gente vai falar sobre microbioma e depois a gente vai falar sobre psicointestinal, né? Sobre a parte neuroendócrino. Então, a gente vai falar essas semanas sobre isso, mas ainda assim é muito assunto. No entanto, se você tem uma dúvida, você pode participar online, tá? Por favor, anota todas as suas dúvidas e no final pode mencionar a sua questão aí ou simplesmente pede no final para você fazer o seu questionamento ao vivo. Isso ajuda muito, tem muita gente que tem as mesmas dúvidas que você e vai ser muito interessante a gente trocar esse conhecimento aqui, tá bom? Bom, vamos começar? Então, disbiose. Você passa mal quando come? Então, quem tem disbiose sabe do que eu estou falando, né? Refluxo, barriga inchada, aquela sensação de barriga cheia, gases, né? A gente come aquela nossa comida favorita e a gente fica fazendo muitos gases, algumas vezes cólica. Algumas pessoas, tudo que come faz diarreia, outras pessoas, tudo que come fica constipada. Por que que isso acontece? Por que que a gente passa mal toda vez que come, né? Algumas pessoas passam por essa situação. Aliás, não algumas, muitas pessoas têm esse tipo de problema. Mas não fica só por aí, né? A gente fica cada vez mais desprotegido e fazendo problemas, né? Um muito comum que as mulheres me procuram muito é para falar da candidíase de repetição, né? Aquele ardor na urina, aquela coceira. O que isso tem a ver com disbiose, Clara? O que isso tem a ver com o intestino? Nós vamos falar daqui a pouquinho, a gente chega lá nesse assunto. Mas é muito importante você entender o seu corpo para que você mesma possa cuidar de uma maneira preventiva e não tenha necessidade de depender do sistema de saúde, que cada dia está mais colapsado, né? E a verdadeira saúde é preventiva. Então, o que eu vou te dizer aqui serve muito para que você previna muitas doenças. Vamos lá? Que, afinal de contas, essa disbiose intestinal, né? Muita gente fala, mas é difícil entender, é difícil diagnosticar, não são todos os médicos que estão inteirados no assunto, que sabem fazer os exames. Alguns até dizem, creia-me, alguns até dizem que disbiose não existe, isso é o cúmulo da desinformação, mas a verdade é que a disbiose passou a ser entendida, mas depois os estudos começaram nos anos 70, mas durante os anos 80 e 90, que começou a se estudar o microbioma. Então, médicos mais antigos,
aqueles que simplesmente ficam ali focados nos estudos da faculdade de medicina, que geralmente são os livros lá dos anos 60. Esses têm uma dificuldade de entender, porque é um assunto relativamente novo, né? Mas os médicos mais inteirados, mais estudiosos, estão muito alerta para essa situação que é super importante da gente conhecer sobre a nossa saúde. O que é disbiose, afinal de contas? É a alteração da nossa microbiota. Microbiota, o que é isso? Claro, vem de micróbios, tá? Hoje, responsável por quase todas as doenças, tá? Doenças autoimunes, alergias, até mesmo câncer. Todas essas doenças que a humanidade hoje está, né, tendo que lidar o tempo todo, cada vez mais, problemas neurológicos, depressão, autismo, tudo isso está associado à sua microbiota. E o que é a disbiose? É a microbiota? Não. A disbiose é o desequilíbrio, né? Então, tem dois termos, eubiose e disbiose. Eubiose é quando está tudo tranquilo e disbiose é quando há um desequilíbrio dessa microbiota, tá? O que é microbiota? Que tipo de micróbio? A gente está falando de todos os organismos, tá? Claro que a gente hoje vai falar mais sobre bactérias, porque são as mais conhecidas, mas todos os organismos patogênicos ou não patogênicos, ou seja, aqueles que causam doença ou não causam doença, a gente vai falar hoje, eles fazem parte da sua microbiota. Mas a disbiose, ela só acontece quando há uma alteração. Que alteração é essa? Alteração na biodiversidade, ou seja, a diversificação, não dizer assim, desses organismos, ela é perdida a partir do momento que tem esse desequilíbrio. Então, algumas bactérias, alguns patógenos não são necessários, mas muitas bactérias, por exemplo, são necessárias. E a gente acaba perdendo essa quantidade por conta de um desequilíbrio. Também uma alteração nas colônias, tá? É importante a gente perceber aqui que os micróbios, gente, eles não são de todo maus. A gente precisa do micróbio, a gente é como se fosse a casa do micróbios, né? A gente é como se fosse o condomínio, onde eles moram. Nós dependemos dos micróbios para viver e os micróbios dependem da gente para viver, né? Porque nós somos a casa deles. Se a gente não existir, eles também deixam de existir. Então, o que precisa acontecer é uma eubiose, é um equilíbrio, né, entre nós e a nossa microbiota. Mas a gente vai aprender aqui como é que isso entra em desequilíbrio, por que isso entra em desequilíbrio e quais são os problemas que nós hoje estamos enfrentando por não conhecer a nossa microbiota. Bom, então eu já falei, né? Primeiro, a perda da biodiversidade, ou seja, da quantidade diferente, né, desses organismos. Depois dos descontroles das colônias, né? Lembra que eu falei, nós somos os condomínios? Então, nós somos o condomínio deles, mas eles vivem em colônias, eles vivem assim como se fossem tribos, né? Então, quando alguma coisa favorece ou desfavorece, essas colônias podem, olha, crescer desorganizadamente, virar um favelão, né? Lembra como é que as coisas acontecem? Então, acaba virando um favelão, porque criou-se um desequilíbrio no crescimento desorganizado. Mas por que isso acontece, Clara? Acontece por várias questões. Hoje nós já entendemos que a genética é fator determinante, né? Determinante na questão desse desequilíbrio. Mas esse desequilíbrio acontece primordialmente por conta dos nossos hábitos.
hábitos de vida, muito estresse, má alimentação, má qualidade do sono e por aí vai, né? Principalmente o estresse e a má alimentação. Bom, a gente vai falar na próxima live. Eu quero que você fique ligadinho, ponha na sua agenda. Nós vamos entrar num assunto bem hard, tá? Num assunto bem pesado. E se você gosta de estudar, vem com a gente, vamos aprender juntos. Nós vamos falar sobre microbioma. Qual é a origem da palavra microbioma? Se você for ver, a maioria vai dizer assim: microbioma é o total dos micróbios no corpo. Não é exatamente isso, viu, gente? Microbioma é micróbios do genoma, né? Microbioma. Então, a gente vai entender quais são essas bactérias, esses micro-organismos, como que eles se trabalham dentro do nosso corpo e os problemas que eles causam, quais são as suscetibilidades genéticas de cada pessoa, como é que a gente sabe isso. E a gente vai aprender bastante na próxima aula sobre microbioma. Mas hoje a gente precisa passar um pouquinho, né, ou bastante sobre isso. Então vamos lá. Nós temos basicamente, quem já assiste as minhas lives sabe que eu sempre falo disso. Nós temos basicamente uma luta, né? Então aqui estão os cavalheiros bons, são as bactérias boas, né? E aqui são os cavalheiros ruins. Eles estão numa batalha. Na verdade, eles têm a sua função. Como eu disse, a gente teria que viver de uma forma, né, em paz, simbiótica com eles. Deveria ser tudo muito mais tranquilo. Mas não é, porque a gente tem hábitos que interferem, né, nessa pacificação. Então, eles ficam ali, ó, pum, né, preparados para a guerra. Bom, vou falar basicamente de bactéria, porque na aula de microbioma nós vamos falar dos outros organismos, tá? Vamos falar basicamente de bactérias hoje. Então, nós temos as bactérias boas e as bactérias ruins. Bom, são muitas bactérias boas e muitas bactérias ruins, mas elas se dividem basicamente em dois grupos. Gente, nós temos tanta bactéria no corpo, nós somos mais bactéria do que qualquer outro material orgânico, né? É bactéria que a gente é. Para você ter uma ideia, nós temos 10 bactérias para cada célula. Então, é muita bactéria. A quantidade desses organismos só no nosso intestino, para uma pessoinha assim, de 50 quilos, é mais ou menos 3 quilos só de bactéria. Imagina os outros patógenos, imagina as outras áreas da nossa vida, né? Então, do nosso corpo, nossa vida, do nosso corpo, que também, né, faz parte da nossa vida. Vamos lá. Nós temos basicamente dois tipos de bactérias. As boas são os lactobacilos e as bifidobactérias, e as ruins, que são os cocos, tá? Claro, existe uma gama, mas basicamente são essas. Então, os caras legais que a gente quer ter são os lactobacilos, que se dividem em outros grupos, e também as bifidobactérias, que também é um grupo grande. E aqui do outro lado, os caramau, né? E, obviamente, nessa luta, quem que vai ganhar? Quem que ganha? Os caras bons ou os caras maus? Depende de quem nós alimentamos. Está muito baixo. Está muito baixo? Petri, someone is saying that's too low. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Ok. Marcinha, é aí, tá bom? Galera está dizendo que tá bom. Meu técnico está dizendo que não é aqui. Então, vamos lá. Nós temos, nessa luta, quem que vai ganhar? Aquele que nós alimentarmos. Não é assim na vida? Então, vamos ver como é que eles influenciam toda a nossa vida? Bom,
A nossa microbiota intestinal, ela é o que nós somos desde o nosso nascimento. Na verdade, hoje se sabe que desde na barriga a gente já começa a ter a desenvolver uma microbiota. Mas o entendimento maior é que a gente, quando está na barriga da mamãe, a gente é estéril, tá? Então, quem já me acompanha há muito tempo sabe que eu já falei disso. A via de nascimento é muito importante. O que é isso, claro? Se uma criança nasce de parto normal ou se ela nasce de parto cesáreo. Todo mundo sabe que eu coloco ali. Você já teve filhos? Foi cesáreo ou foi normal? Por que eu sempre pergunto isso? Porque aquela pessoa que tem dificuldade no parto e que precisa de uma cesárea, geralmente é uma pessoa que a mãe ou o pai, mesmo que não tenha tido, teve a mesma dificuldade. Então, vamos lá. O que acontece? A natureza é perfeita, né, meus amores? Então, quando a gente vai nascendo, a gente vai passar pelo canal vaginal, que é uma das nossas mucosas. Deixa eu explicar para vocês o que é mucosa. Olha, nós temos mucosas em várias partes, né? Na boca, na parte sinusal, no pulmão, na parte vaginal. Então, só que a mucosa, a gente fala assim, a minha mucosa vaginal. Não, gente, mucosa, toda a nossa mucosa é uma coisa só, é um órgão só, tá? Então, lembre-se disso. Quando você tiver um problema no pulmão, esse problema pode vir para os rins, esse problema pode vir para a parte genital. Por quê? A mucosa é um órgão, tá? Ele pode estar lá, aqui embaixo, ali em cima, mas ele é um órgão, né? Então, a natureza é perfeita. Quando o bebê passa pelo canal vaginal, ele está recebendo ali toda a microbiota da sua mamãe. E quando ele vai para o peitinho da mamãe para receber a alimentação, ali toda a microbiota do bebê com a da sua mamãe faz ali uma fusão, uma simbiose, e a mamãe já vai ali desenvolvendo e passando para o bebê os anticorpos que esse bebê precisa. Beleza, natureza é perfeita. O que a gente faz? A gente faz uma cesárea. E aí o bebê não passa pelo canal vaginal. Ele sai estéril. E qual é o primeiro contato que ele tem? O primeiro contato que ele tem é com o hospital, com o ambiente hospitalar, com a enfermeira, com o médico, com tudo aquilo que está ali. Então, muitas vezes, na via de nascimento, a gente já adquire uma microbiota que não é saudável. E aí, aquela mamada na mamãe não vai desenvolver os anticorpos que a gente precisa para aquela microbiota que a gente precisa, tá? Depois, quem quiser, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só disso, porque, olha, é bastante assunto. Tudo bem. Então, daí nós nascemos. Então, é muito importante saber se você nasceu de parto normal ou se você nasceu de parto cesáreo. Então, aí vamos supor, a criança nasceu de um parto cesáreo, a mãe teve problema, teve eclâmpsia. Olha, já é um sinal perigoso, porque já mostra ali que há uma questão genética, metabólica, já tem ali um probleminha. E aí essa criança começa a fazer muito resfriado, muita gripe, pneumonia. Lembra que eu falei que a mucosa está totalmente conectada com o nosso intestino. Então, o que a gente faz? A gente recebe antibióticos. Os antibióticos, eles matam as bactérias boas e as bactérias ruins, tá? Mata tanto o cara que é bom e o cara que é ruim. Então, os ruins, às vezes, são mais resistentes. E os bons, né? Todo mundo que é bonzinho não é mais assim, meio... Então, os bons se vão mais rapidamente. E aí, aonde começa um descontrole da microbiota. Aquela guerrinha, sabe? Dos caras bons com os caras maus,
não está mais em pé de igualdade. Geralmente, as colônias que ficam dos caras maus crescem e a colônia dos caras bons diminui. Como assim? Bom, um dos fatores é a questão da alimentação. Lembra que eu falei, ó, cara bom e o cara mau, quem é que ganha na briga? Depende. Quem ganha é aquele que nós alimentamos. Beleza. O que os caras bons comem? Prebióticos, tá? Os caras bons comem prebióticos. E eu vou falar daqui a pouquinho, a gente vai falar bastante hoje sobre probióticos, prebióticos, para você entender e não sair daqui com dúvida nenhuma. E se tiver dúvida, coloca aqui para mim agora. Você sabe a diferença entre prebiótico e probiótico? Diz para mim se você sabe. E se você não sabe, quer saber, coloque aqui que a gente explica bem direitinho para vocês, tá? E os caras maus, do que eles se alimentam? Daquilo que a gente gosta. Olha só, os caras bons, eles se alimentam daquilo que a gente não gosta, tá? Daqueles alimentos amargos, quanto mais amargo for, aqueles alimentos verdes, naturais, isso eles estão lá sedentos, mas a gente não gosta. E o que os caras maus gostam? Eles gostam de fritura, eles gostam de farinha, eles gostam de açúcar, eles gostam de muita gordura trans, eles gostam de toxinas. Então, eles gostam de tudo aquilo que a gente gosta também. Né? Quem que acorda de madrugada e diz assim, eu tô com uma vontade de comer um brócolis? Ninguém, né? Então, eles gostam daquilo que a gente não gosta, que a gente gosta. E os caras bons gostam daquilo que a gente tem uma tendência a colocar de lado. Bom, outro fator é a idade. Quando nós somos crianças, nós não temos o nosso sistema autoimune, ou seja, nós não temos essa parte da microbiota muito bem desenvolvida. Então, nós somos suscetíveis a adquirir mais coisas. Por outro lado, a gente ainda não tem os órgãos danificados pelo estilo de vida, então a gente acaba sendo mais resistente. Mas geralmente é na primeira infância que a gente adquire aquelas doenças que mais tarde a gente vai buscar ajuda. E estresse. Meus amores, sabe quem adora estresse? Quem adora estresse são as bactérias ruins. Os caras do mal adoram estresse. Por quê? Lembra que eu falei que eles se alimentam de açúcar? E o que acontece quando a gente tem estresse? Eu já expliquei aqui várias vezes, né? A gente, quando está estressado, a gente produz colesterol. Colesterol também, mas é cortisol. O cortisol, que é açúcar, qual é a função do cortisol? Acumular gordura, aquela gordurinha, principalmente ali, né, na área pélvica, porque a função do cortisol é te deixar preparado para brigar ali com uma onça. Lembra que a tia Clara já deu esse exemplo para vocês? Então, quem gosta do estresse? Os caras maus. Esses gostam do estresse, tá? Então, nós já vimos que o que faz a nossa microbiota depende da maneira como a gente nasceu. Se a gente tomou antibiótico na infância, você já viu uma anamnese minha? Tá sempre lá. Você já tomou muito antibiótico? Né? Então, por quê? Porque todas as minhas perguntas estão focadas na sua microbiota. Então, você tem mais vontade de comer doce ou sal? Essas perguntas, gente, não são por acaso. Essas perguntas têm função de me mostrar, né? De me dar um panorama de como é a sua microbiota intestinal. Bom, e aí, além de os antibióticos, a maneira que a gente nasceu, a forma que a gente se alimenta, a nossa idade, estresse, vem a questão genética. A questão genética tem a ver com isso? Só tem. Até porque esse assunto da microbiota, da desbiose, começou a fazer
sentido a partir do momento que a gente conheceu a nossa genética. Então, a gente, quando faz inflamações, alguns problemas que estão relacionados com a disbiose, a gente está ali correspondendo a grande parte do nosso genoma. Desculpa, gente, me engasguei aqui com a minha nutrição. Então, e os probióticos? O que são probióticos, Clara? Probióticos são os organismos que frequentam a nossa flora, tá? Então, quando você vai lá e fala assim, vou tomar um probiótico, aí o que você toma? Bifidobactéria, lactobacilo, então você está colocando organismos vivos dentro de você, não é? Tanto é que às vezes a gente cultua, às vezes a gente compra e tem que botar na geladeira, não é? Porque eles são organismos vivos, tá? Mais à frente, tia Clara vai falar como a gente tem que ter cuidado com o uso dos probióticos. Bom, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta retórica é porque a gente até hoje não sabe se as doenças que a gente desenvolve vêm da nossa microbiota intestinal ou se é a nossa microbiota intestinal criada pelas doenças que a gente tem. Então, ele é um círculo que se retroalimenta e a gente até hoje não sabe quem nasceu primeiro. Foram as doenças que nasceram primeiro e danificaram a nossa microbiota? Ou é a nossa microbiota danificada que criam as doenças? Não temos essa resposta. Mas vamos entender como essa rede de inflamação acontece, tá? Você está falando de microbiota e inflamação, Clara? O que tem a ver? Tudo a ver, tá bom? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Inflamação da rede intestinal. Ela cria doenças autoimunes. Então, toda vez que você ouvir falar de esclerose múltipla, de diabetes, de psoríase, vitiligo, Crohn, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, embora os fibromialgicos não gostam de saber que é autoimune. Não é autoimune, é autoimune sim, viu, gente? Autismo é autoimune, TDAH é autoimune, TOD é autoimune, PANDAS é autoimune, esclerose múltipla, lúpus, Sjögren, todas essas patologias autoimunes, elas vêm de um sistema de inflamação da rede intestinal, ou seja, tem tudo a ver com o seu intestino e tem tudo a ver com o descontrole da sua microbiota. Então, aí faz. Tem alguém aí que precisa desligar o microfone? Obrigada. Então, tudo vem do nosso intestino, mas as pessoas falam assim, e a intolerância alimentar, Clara? A gente não faz doença autoimune porque a gente tem intolerância alimentar? É a história da galinha, tá, gente? A gente não sabe se a intolerância alimentar vem de uma microbiota desregulada ou se é a intolerância alimentar herdada, porque as duas coisas acontecem, que cria uma disbiose ou as doenças autoimunes, né? Então, vamos lá. Quando você é intolerante a glúten, intolerante à lactose, intolerante a diferentes coisas, faz alergia para tudo. Epa, você tem problema, você tem uma disbiose, provavelmente. Você tem um descontrole da sua flora bacteriana. É quase certo, tá? Eu diria que é certo. Mas como diagnósticos dependem de critérios, né? Os médicos vão fazer uma série de exames para confirmar, viu?
mas é certo que é isso. Então, o que acontece? Como você tem os caras que são mais caras maus do que mais caras bons, então, o que acontece? Se você mora numa rua que você sabe que tem muito bandido, você vai proteger a sua casa e você vai estar em estado de alerta. Primeiro cara que parar na sua porta, você já acha que vai te roubar ou fazer alguma coisa má com você, não é assim? Assim é o nosso sistema imunológico. Como a gente tem mais cara mal do que cara bom, o nosso sistema imunológico, os caras que são os caras bons aqui, né? Que alimentam, né, as células T, né? Então, eles ficam de alerta, eles ficam, sabe, altos, assim, eles ficam ligadão e tipo, os caras estão aí, a gente precisa estar alerta. E aí, tudo aquilo que não for fácil de digerir, eles entendem como uma ameaça. Então, eles atacam. O que é uma doença autoimune? Se não o seu próprio corpo atacando você, atacando a ele próprio. Por quê? Porque ele está em estado de alerta e ele vai atacar. Às vezes a gente pensa que doença autoimune é um sistema imunológico muito baixo, muito fraquinho. Não, não, não. É um sistema imunológico muito ativo. Ele não é forte, ele não está te protegendo, mas ele está em alerta, ele está ativo. Então, qualquer coisa que você coma que ele não receba muito bem, ele vai atacar, inflamando o seu corpo, tá? Uma outra questão, né, é a questão da vitamina, a má absorção de, por exemplo, de ferro, de magnésio, de B12, por exemplo. Esses minerais e vitaminas são muito importantes para a defesa do nosso organismo. E aí, gente, entra a questão genética. Lembra que a tia Clara, né, que é aquela aberração genética, uma aberração cromossômica, ela é porque não absorve a B12, não absorve magnésio, não absorve ferro, tá? Não é que eu não tenha ferro no meu corpo, eu tenho ferro demais, está lá no alto, mas isso exatamente significa que eu tenho alto nível de inflamação e que eu tenho anemias. Então, eu tenho várias doenças da hemoglobina, tá? Tipo, anemia falciforme, essas coisas todas, né? Então, magnésio tem 300 funções no organismo. A tia Clara também tem uma questão genética que ela não absorve magnésio. Vitamina B12 também. Lembra que eu já falo aqui, toda live eu falo das pessoas da homocisteína, né? Que são as pessoas que têm aquele gene MTHFR, né? MTHFR, né? Que é o gene que faz com que você não absorva coenzima Q10, B12, ácido fólico e uma série de outras vitaminas, né? Então, é só algumas pessoas têm isso? Não. Confirmadamente, 50% da população tem esse gene ativo muito alto, tá? E isso, eles medem 50%, mas se você nunca fez um exame, eu considero, e alguns médicos, que as pessoas que vêm para o consultório com esses problemas são, em média, 80% portadores dessa mutação genética, tá bom? Então, hoje em dia, por uma questão de hipergenética que pode trabalhar a nosso favor ou contra a gente está tendo cada dia mais pessoas com essa mutação, que é sempre aquilo que eu falo, quem que você alimenta, né? O cara bom ou o cara mau, né? Bom, tá bom, Clara, eu entendi, esse negócio é meio complicado, eu entendi um pouco que é uma guerra lá entre o cara bom e os caras ruins, que o cara bom protege a gente, que o cara ruim deveria viver ali para expulsar, né, algumas coisas que entram no nosso corpo, deveria ser bom também, mas eles crescem demais e eles viram um vilão na vida da gente. Mas como é que eu vou saber se eu tenho isso ou não? Então, vamos lá, gente. Vamos saber se a gente tem isso ou não.
doenças que indicam uma desbiose intestinal. Tudo que tiver relacionado a nariz e boca mostra que você tem uma desbiose intestinal. Então, vamos lá. Criança que tem sensibilidade alimentar. Opa, sinal de desbiose, tá? Grande, viu? Resfriado, criança que fica sempre resfriada, desbiose. Sensibilidade, você comeu, ai, meu filho tem alergia a ovo, tem alergia a isso, tem alergia àquilo. Realmente. Não posso comer isso que eu passo mal, não posso comer aquilo que eu passo mal. Isso é um sinal. A fadiga, as suprarrenais, a tia Clara falou aqui, se você ainda não viu, vai lá e assista o vídeo sobre fadiga adrenal, que você vai entender. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que você vai entender o que é a fadiga adrenal. Então, tá lá, ó, as suprarrenais. Se você vive cansada, tudo é muito difícil para você, sabe? Aí a tia Clara falou assim, olha, você tem que ler um livro por mês. Você pega o livro assim, nem consigo. Então, passa o dia com sono, à noite não consegue dormir. Mas se você vive cansada, até tomar um banho cansa, qualquer coisa cansa, você não tem paciência, irritabilidade com as crianças, enfim. Assista a live, a videoaula sobre a fadiga adrenal e você vai saber se você tem uma desbiose intestinal ou não. Uma característica muito clara são as juntas. Sabe aquele junta tudo e joga fora? Joga não, traz a desbiose. Então, por exemplo, artrite reumatoide, fibromialgia, isso são características, mas muito, muito claras de que você tem uma desbiose, tá? Porque a inflamação nas juntas é o primeiro sinal, tá? Cérebro, tá? Se você vive com dor de cabeça, se você tem depressão, ansiedade, você tem uma desbiose intestinal, muito certamente. Se você sabe, fica com aquele problema de memória, não sabe onde deixou a chave, não sabe, esquece as coisas, chama o nome de um filho por outro nome, vive confundindo, esquece as datas, você pode estar com uma desbiose, porque o cérebro, a cognição, é o primeiro sinal de desbiose. TDAH, aquela criança que não para, é hiperativa, não consegue se concentrar. Problemas cognitivos, a criança que não aprende. Meu amor, não adianta ficar dando remédio para ele, não adianta ficar fazendo terapia. Você tem que tratar do intestino dessa criança. É desbiose na certa, tá bom? Então, pele e problemas da tireoide, tá? Então, vamos lá. Pessoa tem rosácea, desbiose. Rosácea, desbiose. Ponto final. Psoríase, desbiose. Ponto final, tá? Acne, sabe aquela acne inflamada, desbiose, eczema, sabe? Problemas de pele lá, dermatite atópica, essas coisas, desbiose, tá? Problemas subclínicos de tireoide, como Hashimoto, eu vou colocar aqui a videoaula sobre doenças da tireoide, tá? Então, se você tem Hashimoto, que é difícil de diagnosticar, muitos médicos não conseguem, ou hipotireoidismo, você, com certeza, para tratar, tem que tratar a parte da desbiose, tá bom? Intestino, alergias alimentares, constipação, tá? Diarreia e síndrome do intestino irritável. Lembra? Se você não assistiu a nossa videoaula da semana passada, a gente falou só sobre síndrome de intestino irritável. Bom, a gente continua falando porque a desbiose é uma parte, né, característica do intestino irritável.
Mas hoje a gente falou muito na outra aula sobre constipação e hoje a gente vai voltar um pouquinho mais para o microbioma das diarreias, tá bom? Então, se você não assistiu a aula passada, vou deixar o link aqui e você assiste, tá bom? Bom, os primeiros sintomas, né? Como eu já falei, problemas de pele. Então, se a sua pele, gente, uma característica muito forte é você começou a perder cabelo, você começou a fazer crosta, aquele pé grosso, sabe? Sua pele está desidratada, e seu cabelo está ressecado. Essas são características de que você pode provavelmente estar iniciando um processo de desbiose, tá? Se você vive sempre cansada, você olha para as pessoas trabalham, elas vão para casa normal, você está assim, se arrastando pela vida, sabe? Não tem libido, não tem tesão na vida. Isso pode ser sinal de uma desbiose. Alteração no peso. Gente, você já viu aquelas pessoas que não comem, faz exercício, não emagrece? É por conta da desbiose, tá? Então, dificuldade de emagrecer, a primeira coisa que você tem que tratar é a desbiose, tá? Uma outra característica é a mudança de humor de uma forma inexplicável, sabe? Então, a pessoa está conversando, aí sei lá, você fala uma coisa, a pessoa se irrita, aí bate nos móveis, vem com. Who is there? Disturbing me, please. Então, aí a pessoa passa para lá, bate aqui, bate ali, tá irritada, quer quebrar a casa, quer quebrar tudo, mudanças de humor repentina. Aquelas crianças, eu vejo crianças, gente, que quer quebrar a televisão, quer quebrar a casa, quer quebrar tudo. Isso é disbiose, tá? E alterações hormonais. Tá com problema hormonal, tem que tratar a questão digestiva, tá? Vamos falar daquilo que... O que você acha? Oh, pois é, né? Parecia muito saudável. Gente, frutas. Frutas são saudáveis? São saudáveis. Mas não para quem tem desbiose, viu, gente? Então, vamos lá. Se você tem uma desbiose do tipo que faz uma proliferação de fungos, principalmente os fungos do tipo Cândida, eles se alimentam de açúcar, mas eles se alimentam especificamente de uma substância chamada pectina, tá? Então, a pectina, até às vezes você vende suplemento de pectina, é uma coisa boa? Se você não tem desbiose, pode até ser. Mas quase todo mundo tem desbiose hoje em dia, né, gente? Então, vamos ter cuidado. Então, olha só, quem já me acompanha percebe que a pessoa fala assim: eu posso tomar suco de laranja? Eu digo, pode, se você não tiver alergia aos ácidos, porque nós somos diferentes. Então, depende do tipo de desbiose que a gente tem, do tipo de organismos que a gente tem. Então, se você é uma pessoa que faz, por exemplo, candidíase de repetição, veja, maridos, a mulher tem candidíase, você tem também, tá? Né? Então, se a sua esposa tem candidíase de repetição, tem problema nos rins, você deve evitar frutas ácidas. E também deve evitar tudo que tem pectina, tá? Então, é muita coisa que tem pectina, mas basicamente você vai evitar tomate, pimentão, aquelas que também a tia Clara fala que você tem que evitar porque tem oxalato, aquelas que a tia Clara fala porque são as solanácea. Então, a gente vai hoje dizer para você aqui o que você não pode comer se você quer se livrar de uma desbiose. Então, a salonácea é uma... Está escrito errado ali, né? Salonácea, a gente tem que corrigir toda vez, eu ponho errado do mesmo jeito, mas vamos lá.
são aqueles alimentos que a tia Clara fala que a gente que tem problemas autoimunes não pode comer. São saudáveis? Até são, para algumas pessoas que não têm problema de desbiose, mas para quem tem, não pode comer. Quais são elas? Quiabo, adoro quiabo, gente, mas não pode. Berinjela, adoro berinjela, não pode. Pimentão, adoro pimentão, não pode. Tomate, tá? Esses são alimentos que são muito perigosos para quem tem, porque eles são alimentos, gente, sabe assim, quando hoje a gente vê uma pan que a gente fica preocupado, é comestível ou não é comestível? Então, esses eram alimentos que não eram comestíveis. Mas o que a gente faz? A gente vai comendo, vai comendo, vai comendo, o corpo meio que acostuma, não faz mais uma reação alérgica, mas de qualquer forma a gente acaba, né, ativando, colocando alerta o nosso sistema imunológico, o que não é uma coisa legal. Oxalatos, a tia Clara sempre fala, gente, não pode comer oxalatos. Olha só, a beterraba, além de ser rica em oxalato, ela também é rica em pectina. Por isso que a gente não pode comer beterraba, tá? O espinafre, a pessoa quando vai para uma vida mais saudável, a primeira coisa que ela procura é o diacho do espinafre. Mas não pode, porque espinafre é muito rico em oxalato, tá? As nozes, né, castanhas, que todo mundo acha que é muito saudável, também é rica em oxalatos. E uma pausa para o chocolate. O chocolate, meus amores, é um veneno, mas é um veneno que vocês não podem imaginar para quem sofre de desbiose. Vamos lá ver a composição do chocolate. A composição do chocolate geralmente é gordura, né? Muitas vezes gordura trans, leite, que não pode, quem tem desbiose, açúcar, que a pessoa que tem desbiose tem que passar longe, o cacau. E sabe o que eles usam para formar essa forma do chocolate? É a pectina. A pectina do quiabo. Sabe? Eles usam a pectina do quiabo para fazer o chocolate. Então, gente, chocolate não dá. Né? E tem gente que fala assim, mas umzinho não faz mal? Faz. Porque você come umzinho, inflama todo o seu corpo, e aquilo ali, meu filho, vai levar muitos meses para desinflamar, tá? Bom, comida ultraprocessada, glúten, álcool, leite, fora. Não tem como você cuidar de uma desbiose e tomar um leitinho. Não como leite, mas eu adoro um queijo, meu amor. Olha, 100 gramas de queijo equivale a 1 litro de leite. É como se você tivesse pego ali 100 graminhas de queijo que você coloca no seu sanduíche. É como se você tivesse bebido 1 litro de leite, tá? Fora outros processos que são danosos, né? Os alimentos... Então, por exemplo, a sua criança está irritada, é uma criança agressiva. Aí você vai lá, gasta um dinheirão fazendo terapia, falando, blá, 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 blá. E aí você fala assim, meu filho não melhora. Claro que não melhora. Você enche a criança de porcaria. E quem está fazendo aquilo tudo ali são os caras do mal. Eles que criam essa irritabilidade, tá? Glúten, meus amores. Olha, a gente vai fazer uma live aqui só sobre o glúten, mas eu tenho um vídeo no Facebook só sobre o glúten. É um assunto para nunca mais, sabe? Para não acabar nunca mais. E o álcool, né, gente? O álcool, geralmente, quem tem desbiose tem uma tolerância ao álcool, tá? Então, se você tem problema de esteatose hepática, se você tem problema de rim, se você tem problema... Lembre-se que a sua mucosa... Porque a nossa microbiota, a gente está falando de microbiota intestinal, mas a nossa microbiota são todos os micróbios que a gente tem no corpo, né? E como eu expliquei para vocês, a nossa mucosa,
nariz, boca, pulmão, né? A parte genital, toda a nossa mucosa, ela é um órgão só. Então, se você tem problemas respiratórios, de asma, se você tem, sabe, características, problemas de pele, como rosácea, isso e aquilo, tá? Você não pode tomar álcool, mas acabou, você finir, não pode tomar álcool, tá? Se tem depressão, irritabilidade, longe do álcool. A Clara tá braba hoje, né? Desculpa, eu tenho desbiose, eu amaria poder comer umas besteiras, mas não rola, né? Não rola, não rola. Bom, agora a gente vai falar do que você pode e deve comer, que é maravilhoso. A tia Clara sempre fala aqui do que a gente não pode comer, mas a gente fala também do que a gente pode dar uma ajudinha, né? E uma dessas ajudinhas é os ácidos graxos, tá? Os ácidos graxos são 3, né? O ALA, o EPA e o DHA, tá? Então, esses ácidos graxos, eles são os que vão organizar toda a parte da nossa microbiota. Então, quando você toma os ácidos graxos, quando você toma, por exemplo, onde que está o EPA e o DHA? É no ômega 3, né, gente? Então, a semente de linhaça, ela é rica em ômega 3. Então, quando você toma os ácidos graxos, você melhora o cérebro, você melhora um glaucoma, você melhora os seus rins, você melhora a pele, você melhora o humor, você melhora tudo. Meus amores, pega a tua criança, pega um óleo de semente de linhaça, natural, tá? Orgânico, de boa qualidade, de boa procedência. É caro pra caramba, mas eu vou te dar uma outra opção que não é tão cara, né? E tem tudo que você precisa. Mas pega uma colher e dá todo dia. O problema é que é ruim, né? Então eu vou te dar uma dica que é deliciosa. Me aguarde. O gosto de uma boa, aqui para nós, o gosto de uma boa semente de óleo de semente de linhaça é horrível. É horrível. Prometo a vocês que eu vou te dar uma dica bebível e deliciosa, porque essa daí é boa, mas é difícil. Gente, inulina, quem me conhece há anos, tia Clara fala sobre inulina, né? Então, gente, aonde que a gente encontra a inulina? A gente encontra nos aspargos, a gente encontra no alho, a gente encontra na alcachofra, no salsão, na chicória, né? Vamos lá. Mas o que é prebiótico, Clara? Lembra, tia Clara falou que ia explicar, né? Probióticos são os organismos vivos, tá? Os lactobacilos, as bifidobactérias, esses são os probióticos, né? E prebiótico, o que são? A comida dos probióticos, tá? Então, quando a gente precisa alimentar os caras bons, lembra da briga que a tia Clara falou? Ó, aqui estão os caras bons e aqui estão os caras maus. A gente alimenta o tempo todo os caras maus. Comida processada, açúcar, álcool, antibiótico, química, tudo que a gente come, né? Farinhas, tudo que a gente come, alimenta os caras maus. E o que alimenta os caras bons? Alcachofra, né? Não é alcachofra exatamente, mas a inulina, que é um açúcar, é uma frutose, tá? Frutose não é ruim, Clara? Não, a tia Clara já explicou para vocês que existem frutose e frutose, né? E a frutose inulina, ela é, muito boa, porque ela é um açúcar, é claro, né? Esses organismos se alimentam de açúcar, mas os caras bons se alimentam da inulina, que é uma frutose do bem. Agora, eu vou contar para vocês a melhor inulina que existe no mundo. Tá preparado? Vamos lá. A inulina de agave. Olha, é um prebiótico que, como eu já falei, ele alimenta as bactérias boas, tá? Essa é a formação bioquímica da inulina. A planta que dá origem ao agave, o açúcar dessa planta, que eu esqueci o nome. Eu fiz um estudo bem interessante sobre essa planta, porque eu só gosto de indicar aquilo que a gente conhece, né?
Então, a inulina do agave, ela tem muitos estudos científicos comprovando que é eficiente contra a constipação, contra a diabetes, contra o mau colesterol, contra triglicerídeos, obesidades, problemas gastrointestinais. E o melhor, meus amores, não tem efeito colateral. Você pode pegar aquele seu bebezinho que nasceu e tá com diarreia, tá com cólica, tá com não sei o quê, não tem a cólica de bebê recém-nascido? Pode dar inulina para eles. Aliás, os médicos sabem disso, eles passam isso, né? Já passa ali, ó, a inulina para o bebê. Por que quando a gente cresce a gente não toma mais inulina, né? Por quê? Porque geralmente a gente não entende os sintomas da gente como sendo um problema gastrointestinal, ou seja, sendo um problema da nossa microbiota intestinal. Então, gente, essa inulina de agave é o que tem de melhor no mundo. Geralmente ela é produzida, essa árvore é uma árvore do México, então ela não é muito acessível, né? Às vezes você encontra em casas de produtos naturais, mas é bem cara. Então, eu vou te dar uma dica de um suplemento joinha que tem inulina, tá bom? Essa inulina de agave. Você pode pesquisar na internet, você vai ver que tem muita comprovação científica da eficiência dessa inulina em todas essas doenças. Então, vamos lá. Seu filho tem asma, tem problemas respiratórios, inulina nele. Ah, tem problema de pneumonia, de repetição, ou você? Inulina nele. Teve Covid? Inulina, muita inulina, você precisa, porque você vai precisar, tomou antibiótico, vai precisar regularizar a flora intestinal, tá? Tem problemas da mitocôndria, como diabetes, síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, tem doenças autoimunes, lúpus ou qualquer coisa, né, qualquer outra, Sjögren, né? Enfim, precisa de inulina. Colesterol alto, aquele colesterol que se fala assim, é genético. Então, precisa de inulina para dar uma baixada, para dar uma regularizada nessa situação, tá bom? Tá aí. Apresento a vocês uma solução para os vossos problemas. Lembra que eu falei o ácido dos graxos, né? Quando a gente era pequeno, a mãe da gente, quem tem a minha idade, sabe que havia uma sabedoria das nossas mamães, mas era tipo uma tortura tomar óleo de fígado de bacalhau. Mas a gente tomava, né? Que a mãe botava no quengo lá. Toma, menino. Então, e os nossos pais sabiam que para a gente crescer forte, com músculos fortes, com bom humor, enfim, com a vida, ter saúde, né? A gente não vivia com as crianças no médico, nem tinha, né? Tanto médico, plano de saúde, nada disso existia. Bom, tia Clara é veinha, tá? Eu sou de um tempo assim que, né? Era óleo de fígado de bacalhau no quengo. Então, o óleo de peixe é que é rico em DHA, EPA, tá? O ômega 3. Mas ele é horrível de tomar. Quem já tomou sabe que é ruim, né? E tem a solução, seria o óleo de semente de linhaça, que é horrível também para tomar. Você já pensou você ter tudo isso num delicioso, uma fibra? Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Os prebióticos, eles também se alimentam de fibras, sabia disso? De fibras, Por isso que a tia Clara sempre fala assim, olha, você fez uma comida com carboidrato, mesmo que seja sem glúten, tem que colocar fibra, porque as bactérias boas, as bactérias ruins, elas se alimentam da farinha, do amido, né, dessas coisas. E as bactérias boas, elas se alimentam da fibra. Esse suplemento tem 16 tipos diferentes de fibra que vão alimentar as bactérias boas. Tem o DHA e o EPA, né? E tem também a inulina de agave. Olha, além de tudo isso aqui que eu falei, ele tem a inulina de agave, tá? E além de tudo isso, tem cálcio, cobre. Cobre é muito importante para você regularizar a sua microbiota, tá bom?
vitamina D. Nós sabemos que a nossa microbiota, o nosso sistema autoimune, agora nessa época de pandemia, né, se fala muito de vitamina D, e é verdade, viu, gente? A vitamina D é extremamente importante para... Eu tô tomando aqui, viu, gente? Vitamina D, vitamina C, uma delícia. Então, a vitamina D e a vitamina C são imunomoduladores. O que é isso? Eles, tipo, controlam o seu sistema autoimune. Então, pensa que você resolve tudo isso tomando esse suplemento. Só que se você assistiu a videoaula da semana passada, eu falei sobre o psyllium. Ele também tem psyllium como fibra. O que acontece? No caso do psyllium, se você tem diarreia, você pode tomar menos água, que vai resolver a diarreia, tá? Mas se você tem constipação, que também é um sinal de desbiose, você tem que beber muita água, quase que 1,5 litro de água quando você tomar. Então, você toma, é um suquinho bem gostosinho, você toma ele e depois toma mais água, tá? Pelo menos 1,5 litro de água durante, se você tiver constipação. Mas se o seu caso for diarreia, aí não se preocupe, pode tomar 200 ml de água, que você vai melhorar muito da diarreia, tá bom? Então, como eu disse, ele resolve problema de gastrite, queimação, azia, né? Câncer, lembra? Tia Clara sempre fala, câncer está relacionado ao açúcar, principalmente o câncer de colo, tá? Que é muito do intestino, de colo, úlceras, colesterol ruim alto, osteoporose, artrite, artrose. Lembra que a tia Clara falou que se você regular essa parte, você vai regular, se você regular a desbiose, você vai melhorar. Vai melhorar da fibromialgia, vai melhorar das dores de cabeça, vai melhorar o seu sistema ósseo, vai evitar um câncer, vai melhorar aquela azia, aquele refluxo, vai melhorar. Mas se tiver constipação, tem que beber bastante água, tá? Senão dá uma pioradinha por causa do psyllium, que é claro. Se você... aqui no YouTube eu vou colocar o link da videoaula da semana passada, onde eu falei sobre o psyllium. Tá bom? Ele também tem psyllium, além de 16 outras fibras, como fibra de ameixa, fibra de mamão e muita fibra. Mas as fibras, gente, são importantes porque os caras bons aqui, ó, eles se alimentam de fibra, tá? E eles se alimentam também do açúcar bom chamado inulina, tá? Então, se você tem seu filhinho, a gente não precisa mais torturar as nossas crianças com óleo de fígado de bacalhau, como felizmente nós fomos torturados pelos nossos pais, mas a gente pode dar essa fibra que ela vai regularizar toda a parte intestinal. Se você quer saber como comprar, se você recebeu esse link de mim, se você está assistindo no Zoom, ou se você está assistindo no meu YouTube e foi indicado por mim, você pode falar comigo diretamente. Agora, se você recebeu esse link do YouTube ou o link do Zoom por uma outra pessoa, por favor, procure a pessoa, porque é a pessoa que te chamou, que te convidou para essa live, que pode fazer uma avaliação, uma anamnese, para que você tenha o melhor tratamento possível para o seu caso. Tá? Então, não adianta, vou chamar a moça lá do vídeo, porque não é a moça do vídeo, você vai chamar a pessoa que te chamou, porque é a pessoa que vai poder dedicar tempo em fazer um protocolo exclusivo e específico para você. Bom, hoje a gente fica por aqui, mas se você quiser, pode participar comigo fazendo suas perguntas ao vivo, coloca aí, eu quero fazer uma pergunta, que a gente abre o seu microfone. Mas antes, eu quero pedir você, gentilmente, se gostou dessa live, vai lá no meu Instagram, me segue lá, por favor, no YouTube, Dicas da Clara, no Facebook, Clara Ummanen, mas tem Dicas da Clara no Facebook também, tá? Porque o meu perfil Clara Ummanen já há muito tempo está lotado. LinkedIn, se você tem, me segue lá. Dicas da Clara no Google, enfim. Fala comigo, vai lá no meu YouTube, diz se você gostou, se você não estiver assistindo aqui pelo YouTube agora, né? Diz aí para mim, você já sabia de
tudo isso? Você já conhecia a diferença entre prebiótico e probiótico? Você sabia realmente qual era a diferença entre eubiose, disbiose? Você sabia de tudo isso? Conta para mim se você concorda, se você tem algum problema desse tipo, diz para mim aí, eu quero saber se você tem algum problema desses que a gente falou, se você se identificou. Conta para mim, eu quero te conhecer, por favor. E vocês do Zoom, a linha ali de pessoas que são terapeutas, que trabalham com esse produto, por favor, diga se você gostou do tema dessa live. Tá bom? Me dá a sua opinião, porque é muito importante. Afinal de contas, eu estou aqui fazendo isso exatamente para você. Hugo, tá comigo? Eu sempre estou. Como eu sei que você chama, eu tenho que estudar a live antes de assistir para fazer as perguntas. Obrigada. Acho que é legal você falar sobre a inulina, né? Inclusive, estou tomando a minha dose de inulina aqui. Legal. De um café que eu gosto demais de usar, essa linha, toda a linha Supreme, que é dessa linha que você falou, inclusive ela tem inulina. Olha que interessante. Só de você tomar o café, inclusive foi uma pergunta deixa eu ver aqui quem fez, alguém fez uma pergunta aqui, quais produtos que tem inulina dessa linha que você falou, além do Fiber. Responde para mim. Todos que tem a linha escrito Supreme, né? Eles têm inulina também. Eu queria te fazer uma pergunta sobre microbiota. Você estava falando lá sobre o nascimento, né? Do parto normal, da cesárea. Meu filho, por exemplo, ele nasceu de parto cesariano. A gente tentou fazer o parto normal. Ficou 2 dias no hospital e não nascia. E aí o que acontece? Essas bactérias, uma vez que não teve aquele primeiro contato, é possível repor essas bactérias? Essa é a minha preocupação. É isso que os médicos tentam fazer quando eles dão os probióticos, né? Quando eles falam, toma probiótico. Mas eu não gosto muito disso, porque nós somos as nossas bactérias, né? Como eu disse, nós temos mais bactérias, nós somos mais bactérias do que seres humanos, né? Então, o que você precisa entender, Hugo, é que se houve uma dificuldade no parto, olha aí o bebê tomando cafezinho com inulina, esse café pode tomar, viu, gente? É seguro. Eu nunca dei café para criança, mas esse eu dou para o meu filho. Então, olha só, se uma criança nasce de parto cesáreo, porque tentou normal e não conseguiu, já é um sinal muito grande que tem que cuidar do cérebro dessa criança. Isso significa que a mãe já tem algum problema relacionado à própria microbiota. Porque uma das coisas que a genética faz é dificultar a questão do parto, ou seja, a gente não produz ocitocina suficiente para fazer a dilatação. Por isso que o médico vai lá e dá uma injeçãozinha de ocitocina. Ou seja, a gente já não está produzindo suficiente os neurotransmissores, né? Então, essa criança precisa ser olhada de perto, porque a tendência a fazer um TDAH, TOD, né, problemas de comportamento, ou um autismo, mesmo que um autismo leve, do tipo Asperger, ou alguma coisa assim, é muito grande. Se não tiver isso, pode acontecer de, no futuro, essa criança ter rosácea, que vem a ser um adulto com rosácea, com problemas nas juntas e tudo mais. Então, a maneira de tratar é o que você está fazendo, que eu conheço essa coisa linda aí e sei que você cuida dele assim, ó, muito bem. Esse aí, com certeza, não vai ter nada disso. É interessante também. Outra coisa é a respeito do uso de antibióticos, né? Porque se é tão difícil, uma coisa que eu tenho até pensado, se é tão difícil a gente... vamos dizer o seguinte, a pessoa toma antibiótico e mata tudo. Mata bactéria ruim, mas também mata bactéria boa. E depois, eu vou repor essa bactéria como? Ela morreu, ela vai vir da onde? Não é que ela morreu. O problema é que, assim, a gente tem 100
trilhões de bactérias. Então, não morreu todas os 100 trilhões de bactérias. O problema é que a gente alimenta aquelas que não são boas, porque a pessoa vai lá, teve teve um negócio estranho aí dessa pandemia. Aí a gente fala para a pessoa, olha, não come nada, não come açúcar, não sei o quê. A pessoa sai do hospital, a primeira coisa que ela faz é pegar um pão francês, colocar a mortadela com pão de leite com Nescau e põe para dentro. A quem ela alimentou? Então a pessoa ficou lá 20 dias no antibiótico, sai do antibiótico, alimenta as bactérias ruins. Aí começa a desenvolver uma série de doenças, vai dizer assim, é consequência do problema que eu tive do vírus. Não é consequências do vírus. Pode até ser, porque um vírus, ele modifica seu sistema imunológico. Mas, geralmente, o que acontece é que você alimentou os caras do mal, né? Então, gente, quando tomar antibiótico, precisa junto... Antigamente, Hugo, era muito interessante. Antigamente, o médico só passava o antibiótico no último caso e ele passava junto com o antibiótico um complexo B, para você ter B12, B6, sabe? Você tinha aquilo tudo ali, ácido fólico, tudo isso, para não alterar a sua microbiota e não alterar o seu cérebro. Hoje em dia eles não passam mais, eu não entendo isso. Então, se você teve que tomar antibiótico, primeiro, regula a sua microbiota com esse que eu acabei de falar aí, e depois vai pro Quênia, por exemplo, que melhora a questão do fígado, porque tem o tal do complexo B lá e muitas outras coisas. Então, gente, não é que mata tudo, porque não vai matar 100 trilhões de bactérias, mas acaba fazendo um descontrole, porque a gente alimenta mais as bactérias do mal. Sim, mas aí, tá, beleza. Mas vamos dizer que eu estou alimentando as ruins, mas eu quero tomar uma bomba de bactérias boas de uma vez ali. Eu vou tomar de guti-guti uma garrafa só de probiótico. Não adianta. Funciona. Não adianta. Não adianta. Probióticos naturais. Que nem meu pai, parece que são os remédios. Só um minutinho que tem uma pessoa. TNK. Desabilita seu microfone, por favor, que tá aí. Então, o que acontece? Você toma, só que quando você planta uma coisinha ali, você tem que nutrir, né? Você botou uma plantinha, uma sementinha, você tem que nutrir. Aí você põe lá, toma as plantinhas, que são, né, os organismos vivos, que são os probióticos, mas você não dá comida para a plantinha, não dá água para a plantinha, não dá nutrientes para a plantinha. Plantou no solo ruim. As ervas daninhas vão lá e come a plantinha. Não adianta, é um trabalho, você só está dando comida para os caras maus, que eles vão lá, opa, seria como falar que eu vou comer. Seria como falar, por exemplo, que os pré-bióticos seriam as vaquinhas e os probióticos seria o pasto da vaquinha? Não, é o contrário. É o contrário? É o contrário. Pré-biótico é as bactérias, não é isso? Não. Prebiótico são os organismos. Ah, não, sim. E prebiótico é a alimentação deles, é isso mesmo, é a comidinha lá do bichinho. Entendi. Para você ter as bactérias boas, então, você tem que ter as condições favoráveis para elas se alimentar ali, para não morrer. De quanto em quanto tempo, no mínimo, eu tenho que alimentar essas bactérias boas ali no intestino? No mínimo. Quantas vezes você alimenta, né? Se você é a casa dessas bactérias, lembra que eu falei? Nós temos que viver em simbiose. Nós e nossas bactérias. Gente, bactéria não é uma coisa ruim. A bactéria está ali, nós somos a casa da bactéria. Então, a gente come todo dia para sustentar esses 100 trilhões de bactérias. Então, todo dia a gente tem que alimentá-los. Todo dia a gente tem que comer fibra de boa qualidade que tenha inulina. Quem come aqui aspargo todo dia? Quem come aqui chicória todo dia? Diz aí para mim, ainda tá valendo. Quem come aqui todo dia alcachofra? Quem come salsão todo dia? O alho, pelo menos, eu como. Você come, né? Alho come, né? Eu também. Deixa eu te falar, os alimentos que você mostrou aquela hora, né? Aquela lista de alimentos lá, oxalatos, aquelas coisas lá e tal, faz parte daquela lista sua de alimentos
que a gente tem que evitar, que são alimentos mais inflamatórios? Na minha lista, eu permito as pessoas usarem o cacau. Mas o cacau é rico em oxalato. Mesmo, gente, aquele cacau sem leite, 100%, ele é rico em oxalato também. Só que é complicado, né? As pessoas são meio viciadinhas no tal do chocolate. Então, a gente meio que permite. Mas se você tiver uma desbiose severa, você tem que cortar o cacau também, tá, gente? Então, vamos lá. O que acontece? O oxalato, além de ser pró-inflamatório, ele impede que você absorva os nutrientes. Então, quando você tem desbiose, você já não absorve os nutrientes. Quando você come oxalatos, você impede a absorção. Então, por exemplo, você come muito oxalato, todo mundo sabe, quem tem pedra nos rins, sabe que não pode comer oxalato, porque piora a questão da calcificação renal. Então, por quê? Porque você vai ter o cálcio ali, a vitamina D, mas não vai para os seus ossos. Então, a absorção fica muito comprometida. E a pessoa que tem desbiose, ela já tem um problema nessa parte de nutrição. Já é uma pessoa desnutrida, né? Uhum. Legal que a OmniLife, que é a empresa que eu represento aqui no Brasil, fora do Brasil, isso é uma oportunidade para quem mora fora, né? Ou para quem viaja para fora, por exemplo, para o México, algum país latino que não é o Brasil, tem um produto lá fora chamado Probiotic, que é um produto que eu tô louco para comprar. Em setembro eu vou estar lá no México, eu vou trazer. Você vê Vou contrabandear, né? Se você vê a composição dos suplementos que tem probióticos na OmniLife, eles vêm com o probiótico e com a comida do probiótico. Uhum. Entendeu? É isso que eu estou te dizendo. Não adianta você gastar uma fortuna, porque eu já fiz isso muito na minha vidinha, gastar uma fortuna, porque probióticos são caros, ou você ficar comendo os kefirs aí da vida, tá? Que você está colocando em risco e não dá comida para o probiótico, né? Não dá comida lá para sua plantinha. Tá. Tem bastante perguntinha aí, né, gente? Sem mais perguntas. Bom, aqui tem a pergunta da Márcia. Você quer fazer sua perguntinha, meu? Posso fazer. É que eu não entendi quando você falou das frutas cítricas. Para quais doenças? Eu não captei muito bem. Tá. E também para quem nasceu puxado a fórceps, como eu, né? Se ainda tem mais algum agravante. Claro, é a mesma coisa. É como eu disse lá. A mãe que não faz a criança, não consegue expelir a criança por via natural, aí tem que ser puxada a fórceps, tem que fazer cesárea, isso aí já é um indicativo de que essa mãe tem problemas de metabolismo. E você é a prova disso, né? A gente que conhece a sua saúde sabe que você tem problemas sérios de metabolismo. Então, essa pessoa já tem uma questão genética. Lembra que eu falei lá que as questões são antibióticos, a maneira que nasceu, não sei o que, e genética. Então, você tem a maneira que você nasceu e, passou pela cavidade. Então, você recebeu a microbiota da sua mãe, mas geneticamente, porque sua mãe não tinha passagem, ela já tem problema. Então, você já herdou esse problema da sua mãe, tá? Então, esse é um caso que é estudado hoje, que nós vamos estudar na próxima aula, chamada microbioma. A gente vai aprender o genoma da nossa microbiota, tá bom? E a outra Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Clarinha. É a última. Aqueles lactobacilos que o pessoal faz de kefir, eu já até perguntei isso para você, mas deve ter pessoas que estão assistindo essa live pela primeira vez. Esses lactobacilos derivados de leite, eles são saudáveis? Olha, algumas pessoas vão dizer que sim, né? Eu particularmente não indico. Eu vou explicar por quê. Primeiro, a nossa microbiota, ela é nossa. A nossa microbiota é o que determina quem nós somos.
Quando eu começo a mudar a minha microbiota, eu começo a deixar de ser a pessoa que eu sou. Então, o que eu tenho que fazer não é mudar a minha microbiota. Eu tenho que alimentar a minha microbiota. Mas sim, algumas pessoas podem dizer, e você não falou do caso da diminuição da biodiversidade? Sim, falei disso. Nesse caso, poderia ser até bom. Mas eu acho o risco absurdo, porque a cultura dos kefir da vida, ela é muito... A pessoa pode dizer assim, eu sei fazer, você acha que sabe fazer. Mas, geralmente, um dos piores problemas da microbiota desregulada é a alta proliferação de fungos. E se você não fizer uma cultura correta, e como que você sabe se você fez? Só se você estiver num laboratório, né? Como é que você sabe? Então, se você não faz a cultura correta, você pode estar, ao invés de estar colocando um micro-organismo bom, está colocando para dentro micro-organismos patogênicos como os fungos, tá? Então, quando eu falei de cândida de repetição, que são os fungos, né? Então, cuidado, porque você pode estar fazendo um trabalho contraproducente, tá bom? Tem mais pergunta aqui, gente, obrigada, tantos elogios, tantos carinhos de vocês, eu vou tentar citar os nomes de vocês aqui. Valdeni, eu tenho pedra nos rins e não sobrou nada para comer. Qual a dieta que quem tem pedra nos rins? Claro que sobrou, minha linda! A tia Clara ensina o tempo todo cada prato delicioso, né? Cada coisa deliciosa aí que a gente pode fazer. Sobrou sim, sobrou muita coisa. É que você está só acostumada a comer aqueles alimentos que não pode, mas começa a mudar a sua cabecinha. Procura a dieta anti-inflamatória do protocolo da Clara, tá? Porque não é toda dieta. Tem gente que ensina dieta anti-inflamatória com esse negócio, viu, gente? É a dieta anti-inflamatória do protocolo da Clara, tá bom? Laura, querida, obrigada, tá sempre aqui com a gente. Vânia disse que quer as receitas. Vânia, tu come o alho, né, Vânia? Mas se toma os suplementos, tá tudo bem. Então, ela falou também, minha vizinha grávida de 7 meses, está com Covid, muito preocupada com o bebê. Quero indicar qual? Vânia, quem foi que... Pode falar comigo, é a Vânia da Luizari? Se for, pode falar comigo, tá? Se não for, se for outra Vânia, pode procurar a pessoa, porque para grávida é muito importante, gente, é muito importante. Ácido fólico, DHA, EPA, sabe? Fazer um protocolo específico para essa mãezinha. É muito importante. Vou repetir, é muito importante. Claudemir falou que live top, obrigada. Tereza também, muito top. A Vera Beatriz, obrigada. Clara, gente, vocês são muito queridos comigo. A Marcinha está sempre aqui com a gente, participando. A Laura disse que acabou de tomar a dose dela de inulina. Laura, você é demais. Tereza falou que quer saber. O que você queria saber, Tereza? Mas agora eu já falei. Tereza é uma querida, está sempre aqui com a gente. Silvana, Roseni. Gente, eu esqueci o nome de uma querida que eu queria falar hoje. Qual é o nome dela? Você que me assiste todo dia, sua filha falou assim, minha mãe é super sua fã. Desculpa, eu devia ter anotado o seu nomezinho, mas eu fico muito querida, muito feliz com essa gente muito querida que está aqui todo domingo. Ela falou, minha mãe não perde uma live sua, todo domingo está lá assistindo. Gente, muito, muito, muito obrigada por esse carinho, obrigada por estarem aqui. E cuidem-se, por favor, cuidem-se, tá bom? Ok, acho que a gente fica por aqui. Vera Chagas, enfermeira, terapeuta maravilhosa, beijo para você. Vou ver se eu consigo ver aqui, que não dá para ver todo mundo. Edilton, parabéns. Suzana, obrigada, pastora. Enfim, gente, o Zenil está dentro do programa aí, cuidando aí da sua microbiota, minha linda. O Zenil está aí num projeto aí de 90 dias. Sobe aqui, vou dar... Fala assim, beijo. Caio lindo, nosso mascote querido.
Oh, meu Deus! Gente, muito obrigada. Bom resto de domingo para vocês aí no Brasil. Boa noite para você daqui da Espanha ou da Europa, de qualquer lugar. Eu fico muito feliz. Não esquece de comentar no YouTube. Se você gostou desse vídeo, muito importante, dá uma força para a Tia Clara, deixa um like lá, se subscreve no canal se você achou relevante esse assunto. Na semana que vem, nós vamos continuar com o tema do intestino e nós vamos falar sobre microbioma. Não perca, você vai ouvir coisas que você nunca ouviu falar, vai conhecer coisas sobre o seu corpo que você não faz ideia. Então, eu encontro com você aqui no próximo domingo. Fique com Deus e saúde!